de Azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Tudo certo? Tudo em paz? Tudo tranquilo aí com vocês? Espero que sim. Bom começo de semana a todos, tá? Lembrando que hoje é terça-feira e o Clube do Remo se encontra de folga, né? Se reapresentou ontem, na tarde de ontem, já começando o vídeo de hoje. E alguns foram fazer o regenerativo no NASP e outros foram a campo correr, fazer um pequeno treinamento. Foi dada a folga hoje para voltar aos trabalhos amanhã, quarta-feira, né? Depois daquele dia fatídico, aquele jogo perdido no domingo, que ficou com um sabor muito amargo devido à situação de quem estava disputando do outro lado. Todos os caminhos, né? Todas as coisas levaram e culminaram com aquela situação aí que o Clube do Remo acabou sucumbindo nas mãos do nosso eterno catalá, né? Vai ficar bastante lembrado aí, tá? Mas foi respeitoso com o Clube do Remo, nem mostrou nenhuma vez arrancou até nas suas entrevistas depois do jogo. Mas para quem foi perdido, que foi mais doído, né, família? Realmente eu entendo a nossa dor aí, tá? Então, vamos às questões que saíram aí na imprensa, né? Contratações até agora nada, tá, família? Isso aí são só especulações para dar mais engajamento. Primeiro eu vou falar do time em si, né, que teve duas baixas, a do Lídia, que foi expulso, e a do Pedro Vitor, que talvez não era nem para ter jogado, já que entrou aos 30 e pouco. Não, ele entrou mais cedo, né? Mas não era nem para ter jogado, para falar a verdade. Nem figurou nada, só levou o cartão amarelo e ficou suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, né? Então, o Clube do Remo também, que teve as questões uma sandália arremessada para dentro de campo. O árbitro pegou a sandália, não atingiu ninguém. O autor foi identificado, o Clube do Remo tem trabalhado bastante nisso aí, foi identificado, tá? Porém, pós-jogo teve a questão, né, do confronto entre torcedores e a polícia ali, onde se acertou um assento na cabeça do policial ali que estava de serviço, né? A gente sabe que os nervos estão realmente exaltados esses tempos, não é de agora, tá, família? A gente vai até entrar nessa questão mais afinco aqui, tá? Aí se acertou um policial e o sargento coronel levou lá no vestiário do árbitro para mostrar, né, que tinha sido atingido, e o árbitro registrou na súmula. Quero lembrar que o Clube do Remo trocou o setor de segurança todinho após aquela situação onde jogaram ovos no estádio do Bainão. Foi outra empresa que agora figura lá filmando tudo isso, então é muito fácil de identificar, tá? Como a gente fala sempre aqui, a gente procura trabalhar o torcedor, porque a gente sabe que tem torcedores que são mais exaltados, e até por participação, família. Eu quero entrar nesse assunto aqui para vocês, numa questão mais até que não abrange só o futebol, né? Dito isso aí, terminando sobre esse assunto, o Clube do Remo se dispôs a apresentar as provas e vai buscar nas filmagens. Tem filmagem, né? Hoje em dia todo mundo está filmando, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Clube do Remo corre risco, inclusive, de levar suspensão. Já é reincidente, né? Mas, digamos assim, o Bainão, ele é um fator favorável, mas na feita que você sai perder do jogo, ele é um fator que vira contrário, né? Apesar de todas as suas situações. Situações dessas, família, que tem combinado com o quê? Não sei se vocês vão entender agora aqui meu parâmetro de vista, mas é um ponto que a gente tem que relevar. Meus parceiros de trabalho aqui, que são vocês aqui no canal, somos 727, são em média de 30 a 65 anos, pessoas bastante experientes já de vida, pessoas que nasceram ali na década de 80, 70, né, pra cá. Poucos são adolescentes aqui de 2000, entendeu? Nós que somos mais velhos, nós entendemos, tá? O que acontece? Antigamente a gente cresceu com uma lógica que dizia assim: futebol, religião e política não se discute, né? A gente conversa, a gente não mistura, né? E ultimamente, dos anos para cá, a gente tem misturado muita coisa. Fora o isolamento pessoal que nós temos tendo, né? Que antigamente nós não tínhamos isso. Redes sociais hoje, ela, em vez de aproximar, foi mais isolar a gente. Então, as pessoas ficam muitas das vezes isoladas ali. A geração milênio, né, ainda tem aquele resquício que não conviveu na infância com essa situação de celular, essas coisas aí. A gente convivia mais com as questões de o contato mesmo humano, né?
e a questão, a geração Z aí, que são essa geração que vive mais atrás do aparelho celular, e muitas das vezes até se responsabilizando em determinadas críticas com outras pessoas, achando que não tem leis que figurem na vida pessoal, né? Mas eu estou falando aqui de isolamento. Então muitas pessoas estão procurando participar de algum grupo de alguma coisa, né, família? Algum grupo, um grupo de torcida, o grupo da igreja, o grupo de... Entendeu? Então, tem determinados grupos que a gente tem que saber selecioná-los. Quando eu venho falar para o torcedor aqui, eu procuro ser bastante ponderado. Porque eu sei que a nossa realidade da sociedade, ela é muito dinâmica e muito difícil para algumas pessoas. Quem é que sobrevive com salário mínimo? Como eu sempre enfatizei no canal, 80% da população paraense ganha um salário mínimo. Então, quando eu falo para você que o futebol deveria ser um lazer, que realmente é um entretenimento e lazer, ele se passa a ser uma revolta, e se eu vier aqui revoltar vocês mais ainda, eu estou incitando, eu estou sendo inconsciente, ou não, eu estou sendo consciente que eu sou responsável por algumas coisas, entendeu? Às vezes a gente é acusado de iludir, de passar pano, mas na verdade não. A gente é ponderado nas nossas ponderações e entender que o futebol, ele é um instrumento de lazer e um instrumento social. É nesse contexto que eu trabalho. Só que ultimamente tem se misturado bastante coisa, né? Misturou-se com a política, não se desce mais do palanque, e até na política nacional vocês veem muito isso aí, né? Muito mesmo, tá? Com questões irresponsáveis até com a vida de outras pessoas, né? Então a gente aqui no canal figura justamente, não nessa questão, mas a gente procura sempre ser ponderado justamente para não deixar, né, que o torcedor vai esquecer o que é a paixão de torcer pelo clube do Remo, tá? E não passar raiva, não passar ódio, não passar rancor. É isso que eu sempre figuro aqui, família. Podem prestar atenção nos meus vídeos, podem prestar atenção no meu jeito. Às vezes até em respostas a outras pessoas que vêm aqui questionar o nosso posicionamento, porque um professor já dizia uma vez que o medíocre, né, o ressentido, né, o fracassado, ele pode estar no topo da montanha. Quando ele olha para baixo, que ele vê que você trabalha diferentemente dele, que você não vai na mesma linha dele, que é a linha, muitas das vezes, o não questionamento, o não procurar entender, né, ou só criticar, né, que toda crítica é válida, principalmente a crítica construtiva, mas aquele quando ele ataca, né, ele não quer o diferente, ele quer que você seja igual a ele. Ele já dizia, um professor dizia assim, hoje em dia, o cara ele não quer ser igual a Napoleão. Ele quer que o Napoleão seja igual a ele. Entendeu? Então nós caminhamos muitas das vezes nessa linha. Tá? Se todo mundo critica a presidência, o jogador, fulano de tal, Ribamar, vocês veem que Ribamar é bastante sacrificado nessas ocasiões nossas aí, né? Vocês viram. Então, o presidente, todo o setor do Remo nada presta para algumas situações, tá? Então, a gente procura, digamos assim, sabendo disso, sabendo das fraquezas, das limitações, do amadorismo. Só que a gente já tem só isso, família. É mesmo que fosse um filho, entendeu? A não ser que você diga assim, Ricardo, eu vou largar meu filho de mão porque ele não me obedece mais, não quer saber mais de nada, deixa que a polícia dá jeito ou que qualquer situação dê jeito, né? Eu procuro justamente ponderar justamente por causa disso. Eu vejo o clube do Remo como se fosse uma coisa nossa, né? Então, se eu estou agredindo o clube do Remo, independente de presidente, independente de quem é o treinador, de quem são os jogadores, eu sei que já estão aí. Aí eu não tenho mais o que fazer. Eu vou dizer assim para vocês todo o tempo, olha, tira todo mundo, manda todo mundo embora e quem vai ficar no lugar? A merda já foi feita. A merda já foi feita. Né, amigo torcedor? Eu espero que você esteja entendendo o meu ponto de vista aqui, tá? Não é um ponto de vista único, como eu falo para vocês. Eu sempre peço a ponderação de vocês também aí no comentário. Mas é um ponto de vista. O que a gente está combinando, né? Gestões aí que não é de agora. A gente não nasceu aqui no ano 2000, vocês sabem muito bem. Vem desde da década de 90 isso aí. Eu me lembro quando eu estava na escola, no primário, quando o clube do Remo caiu pela primeira vez para a Série B. Era uma encarnação doida. Tá? Eu ainda era pré-adolescente. Então dali o clube do Remo nunca mais conseguiu assim figurar e se segurar como se segurava, né? Então a gente tem que trabalhar isso aí para saber. São gestões amadoras atrás de gestões amadoras.
que aí culminam com a revolta do torcedor. E o torcedor se prejudicando. Porque esse rapaz que foi agressor lá, sabe lá se quem foi, mas vai aparecer na câmera porque está sendo filmado, vai se prejudicar a vida dele. Nós falamos aqui durante a semana. Se é para ir assim, nem vá, né? Então, é aquela situação. O isolamento, a participação em grupo, muitas vezes causa revolta. Não é à toa que a gente vê em outras situações, tá? Eu me alonguei nesse tipo de situação para vocês entenderem qual é o ponto de vista do canal e como é que eu procuro trabalhar aqui, tá? A gente, claro, é um vídeo de 10 minutos, não dá para falar tudo isso que a gente quer falar, né? Mas a gente sempre tem a falar sobre isso, tá? Então eu queria deixar essa explicação para vocês entenderem qual é o ponto de vista do canal. Mas deixe seu comentário aí sobre essa reflexão que a gente fez. Bom, eu queria mostrar para vocês um dado aqui também sobre o Ítalo, que foi apagado nesse último jogo. Parece que o cara não entende, sabe, família? Ele apareceu um vídeo dele durante o meio da semana, no treinamento, ele evitando pular aquelas travinhas lá, né? Pô, cara, tudo bem, o Romário não gostava de treinar, mas tu não é Romário. Poxa, são 20 jogos, né? 6 gols. Certo que tu não figurou todos como titular, tu já tinha até entrado na lista de dispensa uma certa vez, né, cara? Então o Ítalo que é acho que é o maior salário do clube do Remo, família. Sabe? Pra figurar ali como um figurante não dá certo. Já chega as coisas que a gente tem aí, o clube do Remo não tem mais margem para errar, tá? Eu quero lembrar vocês que já só nessa temporada são 28 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, família. 3 treinadores. Já foi uma penca de jogador embora, chegou outra penca de jogador que não prestou para nada praticamente. Então, a gente está no meio do ano, mês 6. Já dá para ter mais ou menos uma conclusão do que pode ser. O último tiro é agora, a temporada. O restante que tem aí. Né? Restam 11 jogos, 33 pontos, 22 para sair para escapar, para não ser rebaixado, e 30 para classificar, vamos assim. Porque o ano passado 29 pontos se classificou. Tem 33 a disputar. Nesse momento se encontra pior do que no ano passado. Porque no ano passado, na 8ª rodada, o Clube do Remo estava com 8 pontos. Esse ano está com 7. Perdeu a chance dentro de casa, como a gente falou. Era um divisor de águas. Porque os 4 que estão na primeira posição, já falando na primeira posição, são Botafogo da Paraíba com 19 pontos. Atlético com 18. São Bernardo com 17 e Volta Redonda com 14 pontos. O Clube do Remo perdeu para esses 4 times. 2 fora e 2 dentro de casa. Fora os pontos que perdeu também para o Tombense, que, se não me engano, figura ali pela 7ª posição. Né? Tombense que perdeu para o Ipiranga também, que está ali, né, no G8. Tá? O Clube do Remo, a sorte até jogou a favor na tabela, porque os clubes que estavam embaixo não subiram tanto. Teve empate, que ajudou. Tá? Porque os 4 últimos são São José com 4 pontos, CSA com 4 pontos, Floresta, que ganhou a primeira do Confiança, tem 3 pontos e o Sampaio tem 5. Se o Clube do Remo tombar de novo, esses 4 podem alcançar ele, os 3 últimos, porque ele está se encontrando com 7 pontos. Então era fundamental. Se o projeto era, né, classificar, porque eu não vejo, tá, assim, vejo a porcentagem diminuir bastante. Infelizmente, perdemos dentro de casa por uma palavra até que eu ia coisar mais difícil aí. Incapacidade de fazer gol. E quem era que levou mais perigo de gol? O Lide. Cadê seu Ítalo? Marco Antônio de frente pro gol. O camarada que fez o gol do São Bernardo, ele foi cirúrgico. Aí tivemos aquela falha, pronto, acabou. Aí não tem mais volta quando falha, família. Não tem mais volta. Porque entra aquele desespero na cabeça da gente. Olha, até a gente que é torcedor. Poxa, saímos no primeiro tempo bem. Tudo bem que os fatores externos estavam contrário mesmo. A chuva estava pesada, mas agora tem o próximo jogo contra o Ipiranga. Para tentar dar uma respirada a mais. Chegar aos 10 pontos e lutar para chegar a mais 12 pontos. Né? Que são o quê? 3 vezes. Né? Então, é esse
o foco do Clube do Remo agora é se manter. E aí, passando, a gente vai ver. Porque no ano passado foram 6 derrotas, 7 empates e 6 vitórias. O Clube do Remo fez 25 pontos. Né? Então, se nós já queimamos a derrota, falta só uma derrota para queimar no ano passado. Né? Bem mal mesmo. Tá? Então, os outros resultados foram da tabela foram Figueirense 1, ABC 1, Ferroviário 0, Aparecidense 0, Londrina 2, Sampaio 0, Botafogo da Paraíba 1, Ferroviário 0, Atlético 3, Volta Redonda 2, Náutico 2, Caxias 2, inclusive caiu lá o técnico do Náutico, né? CSA 1, São José 1, foi por isso que foi bom para nós esse placar aqui. Ipiranga 1, Tombense 0 e Floresta 1, Confiança 0, tá, família? Floresta que teve sua primeira vitória. Né? Então, de momento do Clube do Remo, que nós temos para falar sobre futebol, é isso. Eu ia esquecendo de falar para vocês, ontem teve a reunião do Condel e as contas foram aprovadas, né, por 50 votos a 28. Quem sabe agora deu um sossego mais para esses caras trabalharem, porque era assim, família, que deveria funcionar. Vou dar uma ideia, né? Acho que todos têm essa ideia. Terminou as eleições, você desmonta o palco e bora lá. Quem ganhou, chama o que perdeu e diz para ele, olha, qual é as ideias que tu tem? Ou até eu pego, ele lançou a ideia na campanha, eu vou lá e digo, olha, eu vou pegar essa tua ideia, ela é boa. Mas quando você se fecha, e aí a disputa por poder fica entranhada entre 2 grupos, ou 3 ou 4, a gente fica aqui de fora olhando e diz que vocês não ligam para a instituição Clube do Remo. Vocês pensam só em si. Tá? Vocês pensam só em si. Entendeu? Às vezes a gente até evita, porque a gente sabe que o processo que envolve política, ele é um processo enjoado. É um processo que quando a pessoa bota muitas das vezes seu ponto de vista, ela é inflexível com o ponto de vista do outro. Talvez o que aconteça dentro da diretoria do Clube do Remo. Não sabe, tão velho, mas tão velho, aqueles velhos teimosos, que não tem inflexão de nada. Não reflete a existência do outro e nem reflete que eles vão um dia passar. E a quem deixar? Nós vimos muitos que passaram aí. Muitos só saíram porque não fazem mais parte desse plano terrestre. Mas senão estavam aí, se arrastando pelos corredores do Clube do Remo. É muito triste isso, família. Porque a nova geração que vem aí não aprende nada. Vocês não deixam legados. Tá? Vocês não deixam histórico. Façam uma biografia de vocês, se alguém vai querer ler. Todos nós vamos partir desse plano, família. Todos nós vamos partir um dia desse plano. Você que está aí do outro lado. O que vai ficar aqui são as lembranças daquilo que a gente fez. Se eu não fiz nada, não ficarão lembranças de nada. Talvez nem a nossa família lembre da gente. Tá? Então esses camaradas que estão à frente, tem uma coisa certa que se diz, quem muito é dado, muito será cobrado, tem que entender a cobrança e tem que entender aonde mudar. E tem uma hora que na velhice a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. O próprio presidente falou naquele dia, os tempos são outros. Realmente, mas você continua o mesmo cabeça dura. Chame a oposição. Não tem como sair sozinho desse buraco. Porque quando tu tá tentando empurrar o carro para fora do buraco, tem outra mão empurrando para baixo. Então se você não aprender a trabalhar junto e chegar no tempo da eleição e jogar aí os seus parâmetros, nunca vai fazer diferença. Nunca vai fazer diferença. Tá? Então, meus amigos, esse foi o videozinho de hoje aí. Eu vou ver outras situações pra gente estar gravando mais outros vídeos. Tá? Eu botei situações aí pra gente pensar. Peço o comentário de vocês aí. Tá? E entendam, aqui é um ponto de vista. Tá? Tem 727 pessoas aí do outro lado que me assistem. E pode deixar seu ponto de vista também. Seu amigo aqui, ele é muito mesmo de voltar aos pensamentos. E se você tem uma ideia melhor que a minha, eu vou absorvê-la. Com toda certeza. Tá? Então, como eu sempre falo, meus amigos, mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta.